É, torcedor vascaíno, uma quarta-feira agitada na nossa colina histórica. Quarta-feira de reforço fechado. O argentino Juan Esforça assinou nestas últimas horas o seu contrato com o Vasco da Gama. O contrato que o Vasco terá que pagar ao New Old Boys algo em torno de 25 milhões de reais. O clube argentino ficará com 20% de uma venda futura e ainda tem metas que, caso o Juan bata no Vasco da Gama, o Vasco terá que pagar um adicional ao clube argentino. A gente, é claro, vai falar sobre isso aqui neste Fala Gigante, falar também sobre negócio, pois o Vasco insiste, quer do Queiroz e as negociações foram abertas nestas últimas horas. Alexandre Matos, junto com a diretoria vascaína, negociam com o Zenit pela compra dos direitos econômicos do volante, o nome que vem para ser a peça de reposição para Paulinho Paula no elenco Cruz Maltino. Além disso, também mais outros dois nomes que haviam sido colocados pelo Alexandre Matos na mesa da 777 Partners foram vetados. Lisieiro, ex-internacional, ex-São Paulo, e também o Alisson, hoje volante do Atlético, foi colocado na mesa da empresa norte-americana, porém os nomes foram vetados pelo grupo que hoje detém 70% do futebol Cruz Maltino. A gente vai falar sobre tudo isso aqui neste Fala Gigante, um vídeo bastante agitado, muito movimentado, com boas informações, pois o Vasco, além de fechar com o volante, negocia com o Duqueiroz, que é um grande jogador, e muda o nível desse elenco Cruz Maltino. Tudo isso você verá aqui agora neste vídeo, porém, é claro, antes de começar, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, né? Você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito, venha agora. Aqui embaixo a gente tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Agradecer aí a todos, pois conseguimos chegar nesta manhã de quarta-feira a marca dos 123 mil inscritos. Muito obrigado aí por esse número importante e agora vamos em busca dos 124 mil. Contamos muito mesmo com a ajuda e o apoio de todos vocês para conseguirmos chegar a essa meta tão importante no nosso canal. Além disso, de você, é claro, se inscrever, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vambora então, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, a começar aqui primeiramente este Fala Gigante falando sobre reforço, principalmente sobre os nomes indicados por Alexandre Matos à mesa do grupo hoje que gere o Futebol Cruz Maltino, o grupo norte-americano 777 Partners. O Alexandre Matos ontem, durante a entrevista coletiva dada em São Januário, ele confirmou, né, que de 2 a 3 nomes já estão na mesa da diretoria da empresa norte-americana 777 Partners, aguardando a aprovação para repor as ausências de Jair e Paulinho. O Alexandre Matos confirmou isso na sala de imprensa ontem, inclusive ele disse, né, em menos de 24 horas eu já coloquei 2 nomes na mesa do grupo. E realmente, esses 2 a 3 nomes, perdão, esses nomes foram revelados. Os 3 nomes colocados na mesa do grupo norte-americano são eles: Lisieiro, ex-internacional, ex-São Paulo, o Alisson, que hoje pertence ao Atlético, que tem passagem pelo Cruzeiro, e o Duqueiroz. Sobre os primeiros nomes que a gente citou aqui, Lisieiro e o Alisson, quem são esses dois atletas? O Alisson é um jogador de 26 anos de idade, primeiro volante, que atuou no Cruzeiro na última temporada, teve 22 partidas, porém por problemas indisciplinares foi transferido para o Moreirense do futebol português. Ele retornou ao Brasil nesta temporada de 2024 e hoje faz o Campeonato Mineiro vestindo a camisa do Atlético. Já Lisieiro tem uma carreira um pouco diferente. É a mesma idade, também os mesmos 26 anos do Alisson, porém Lisieiro tem aí um início de carreira mais promissor. Ele fez toda a sua base no São Paulo. No ano de 2018 foi um ano onde ele conseguiu se destacar, vestindo a camisa do tricolor paulista, entrando em campo em 40 vezes na temporada. 2019 foi um ano um pouco menos, né, promissor do que era o esperado. Foram 29 jogos. 2020 ele entrou em campo apenas 15 vezes, então teve um momento de queda no São Paulo assim que chegou ao profissional. No ano de 2021 reconquistou o seu espaço no elenco profissional, atuou em 48 partidas e foi emprestado no ano seguinte pelo São Paulo ao Internacional. Ficou no ano de 2022 no Inter, atuou em 28 partidas, retornou ao São Paulo no ano passado, 2023, e foi novamente emprestado. No ano passado ele vestiu a camisa do Coritiba, caiu com o Coritiba a Série B do Campeonato Brasileiro, não em si caiu, mas fez parte do elenco que caiu para a segunda divisão. Ele não caiu em si
porque no segundo semestre ele acabou sendo transferido para o Everton, do futebol suíço, e está lá desde o meio do ano passado. Já são 15 partidas, um gol marcado e uma assistência com a camisa do Everton. Então, dois jogadores aí, volantes, dois atletas jovens de 26 anos de idade, dois atletas que tiveram boas passagens, mas são muito irregulares, tanto o Alisson quanto o Lisiero. E a gente que tem um perfil, e a gente vai continuar com esse perfil porque dá brecha para isso, de sempre criticar a empresa norte-americana quando o assunto é contratação. Pelo menos esses dois atletas não foram aceitos pelo grupo norte-americano. Informações dadas inicialmente pelo Gilmar Ferreira, né, confirmando que esses foram os dois nomes colocados à mesa, à mesa da 777 por Alexandre Matos, além, é claro, do volante do Queiroz. A gestora demorou um pouquinho a dar uma resposta ao Alexandre Matos sobre isso. Ontem foi um momento que o Alexandre até subiu um pouco o tom na entrevista coletiva, e o fato do Alexandre ter subido o tom foi muito importante para que a empresa norte-americana desse o aval ou não para o prosseguimento das negociações, e sobre esses dois atletas não foi dado o aval. A empresa norte-americana vetou os nomes de Alisson e Lisiero, ou seja, torcedor vascaíno, esses dois nomes não virão para o Vasco da Gama. Bom, na minha opinião, porque nem o Alisson nem o Lisiero mudam o nível desse elenco, nem o Alisson nem o Lisiero, com todo o respeito do mundo, engraxam as chuteiras de Paulinho Paula e Jair. E olha que o Jair e Paulinho Paula não são esses grandes jogadores, são bons jogadores, atletas importantes para o elenco vascaíno, mas o Alisson e também o Lisiero não são peças de reposição, são atletas para compor elenco. Agora, peça de reposição para Jair e Paulinho, nunca. Quem é uma peça de reposição para Jair e Paulinho é o Duqueiroz. Duqueiroz é um baita de um jogador e também está nessa lista de nomes que foi colocada por Alexandre Matos na mesa, né, da empresa norte-americana. 3 nomes, 2 foram vetados, o aval foi dado. Ontem a gente inicialmente trouxe a informação, né, de que o Vasco levou esse nome ao grupo norte-americano, um nome muito bem avaliado internamente no Cruz Maltino, um nome que Ramon Dias gostou muito, um nome que Alexandre Matos também gostou muito, e exatamente por esse motivo, é claro, né, colocou na mesa do grupo norte-americano, e um nome que o Vasco aguardava até hoje pela parte da manhã a avaliação do grupo. E como a gente falou ontem, o posicionamento, a postura de Alexandre Matos durante a entrevista coletiva agitou lá, né, melhor dizendo, resvalou lá, ecoou nos Estados Unidos. Porque se estava demorando numa resposta a ser dada para o Vasco, a resposta foi dada nesta manhã de quarta-feira, o aval foi dado para Duqueiroz, e o Vasco nesse momento já negocia com o Zenit pela contratação do volante. Informações que tivemos inclusive pela parte da manhã, através do jornalista Flávio Dias, é que o Vasco tinha realmente um interesse muito grande. O Vasco está insistindo, e melhor dizendo, insistia na contratação do meio-campo do Queiroz junto ao grupo norte-americano, fazia uma força para ser investido um valor na contratação do atleta. O nome foi dado aval pelo nome, né? O nome foi avaliado pelo grupo norte-americano, o nome foi muito bem aceito também nos Estados Unidos, e realmente o ok foi dado, e o Vasco hoje já negocia com o Zenit. Informações dadas agora há poucos minutos antes de gravar esse vídeo. A gente está colocando esse vídeo por volta das 4 horas da tarde, e realmente há poucos minutos atrás o GE confirmou que realmente foi confirmada que Duqueiroz e o Vasco da Gama junto ao Zenit já negociam. A negociação, de acordo com o que diz o GE, é a seguinte: negociação com Duqueiroz está em andamento, mas para contar com o jogador, o Vasco terá que oferecer compensação financeira ao Zenit, clube russo. A informação foi publicada inicialmente pelo Itatiaia Rádio de ontem, lá de Minas Gerais, e confirmada pelo GE. Ou seja, antes o que era apenas um interesse, antes o nome que o Vasco colocou na mesa da diretoria do grupo norte-americano e esperava o aval, hoje é o nome que o Vasco da Gama já negocia. Como a gente ficou devendo na Corda Vascão, eu já peço desculpa aí a todos vocês, pois eu prometi, queria trazer o mapa de calor, né, do Duqueiroz em comparação com o Jair e do Paulinho. Agora sim vocês estão vendo o mapa de calor do Duqueiroz da temporada de 2022, onde ele teve mais 60 partidas com a camisa do Corinthians, em comparação com o mapa de calor do Jair e do Paulinho durante esta última temporada, que foi os jogos também onde ele mais atuou. Vocês podem ver que é um mapa de calor muito semelhante. É o tal do atleta box-to-box, jogador que é da área defensiva à área ofensiva, o jogador que realmente consegue circular durante todo o campo. É esse atleta que o Vasco hoje busca para repor as suas duas maiores perdas nesse ano de 2022.
2024 seria um baita de um reforço, seria um baita de um nome ter o Duqueiroz dentro do elenco vascaíno. Eu falo do Duqueiroz exatamente o que eu falei sobre o Adson, exatamente o que eu falei sobre o Piton, exatamente o que eu falei sobre o João Vitor. E, consequentemente, são 3 jogadores da base do Corinthians, com o Duqueiroz 4. 4 atletas que têm mais de 100 jogos com a camisa do Clube Paulista. A gente tem que ser sincero, a gente tem que sempre fazer uma análise com os pés no chão, deixar um pouco o nosso lado torcedor, deixar um pouco de lado, perdão, o nosso lado torcedor. Por quê? Porque senão a análise não vai ser feita da melhor maneira possível. O Duqueiroz é um atleta torcedor vascaíno, assim como é o Adson, assim como é o João Vitor, assim como é o Lucas Piton, que tem mais de 100 jogos, com uma das equipes que tem a maior pressão do futebol brasileiro. Jogar no Corinthians, jogar no Flamengo, jogar no Palmeiras, jogar no Vasco não é fácil. Não é fácil, é um clube de massa, é um clube de torcida, é um clube de pressão. A gente, por exemplo, falando aqui rapidamente, abrindo um parênteses, vê hoje o Figueiredo no Coritiba. O Figueiredo hoje no Coritiba é um destaque, é um grande nome, é um jogador que sobra no elenco do Coritiba. E por que no Vasco ele não sobrava? Porque é difícil jogar no Vasco. Mas pelo Vasco é um atleta que já tem mais de, acredito que inclusive 100 jogos com a camisa Cruz Maltina. É um jogador que está aí há anos e anos, fez toda a base no Vasco, está acostumado com pressão. Então o Figueiredo, que está acostumado com a pressão no Vasco, com todo o respeito do mundo ao Coxa, mas jogar no Coritiba para o Figueiredo é fácil, é tranquilo, não tem a pressão do Vasco da Gama. Então lá ele está conseguindo se destacar, igual o Bruno Gomes, que saiu daqui, foi pro Coxa e foi um dos grandes destaques do Coritiba na última temporada. O Andrei também, que antes da lesão que sofreu grave, ele era um dos grandes destaques do Coritiba. Por quê? Porque jogar aqui é difícil pra caramba. É o Vasco, é um clube de massa, é um clube de torcida, é um clube de pressão. Então quando o cara passa por todo o processo no Vasco e veste a camisa de um outro clube que não tem a pressão do Vasco da Gama, é mais tranquilo. E é inegável, meu amigo torcedor, é inegável que hoje, nesse momento, 2024, a torcida do Corinthians, ela é uma torcida que faz mais pressão do que a do Vasco. Pressão que às vezes até excede. A gente viu um caso recente, né, por exemplo, do Luan, atacante do Corinthians que foi buscado num motel. O Luan foi buscado por torcedores do Corinthians dentro de um motel. Então é só para vocês entenderem, né, o nível da pressão. Se não estiver jogando bola lá, meu amigo, é pressionado. Esses 4 atletas, Adson, Piton, João Vitor e Queiroz, têm mais de 100 partidas com a camisa do Clube Paulista. Então sabem o que é pressão, sabem o que é jogar em clube grande. E isso faz com que no Vasco da Gama eles já entrem, já cheguem mais tranquilo, como o Adson. O Adson domingo no Maracanã contra o Flamengo no Clássico dos Milhões, parecia que estava jogando um Vasco e Bangu na Rua Bariri. Com todo o respeito do mundo, mas um jogo que ele não sentiu. Por quê? Está acostumado com a pressão. Então Duqueiroz é esse nome, é um baita de um jogador, um atleta que muda o nível do elenco vascaíno e um atleta que o Vasco hoje não apenas mais espera o aval, como já negocia com o Zenit pela compra dos seus direitos econômicos. Lembrando, né, o Corinthians não vendeu o Duqueiroz ao Zenit, foi uma venda de troca. O Corinthians deu o Duqueiroz ao Zenit para receber o Yuri Alberto. Então, o Zenit não pagou valores para o Clube Paulista, então a gente não tem uma noção de quanto o Vasco da Gama vai negociar. O valor de mercado do Duqueiroz, de acordo com o Transfer Market, gira aí algo em torno dos 15 milhões de reais. Porém, eu acredito que o valor que o Vasco terá que pagar, né, e principalmente o valor que o Zenit pedirá, será maior do que esses 15 milhões. A ver aí as cenas dos próximos capítulos, é um atleta importante para o Zenit, o jogador titular do Zenit na última temporada, no segundo semestre, onde ele chegou, né, no clube russo, e o Vasco terá que gastar aí com certeza algumas cifras, caso queira a compra dos direitos econômicos do jogador. Tranquilo, rapaziada? A gente traz aí essa informação importante a vocês. E para fechar aqui o vídeo, falar sobre Juan Sforza, pois qual a informação que a gente tem a trazer aqui a você sobre esse atleta? Juan Sforza é um jogador jovem, um atleta de muita qualidade, um jogador de 21 anos de idade, que é o capitão hoje da seleção da Argentina. Ele está atrás de um jogador, inclusive ele não é o primeiro capitão, mas é o segundo capitão da seleção da Argentina, um jogador que quando um atleta não está, ele veste a braçadeira de capitão da seleção do seu país. Inclusive, para a gente trazer uma informação completa, porque eu gosto sempre de trazer detalhes certinhos aqui com relação, né, às informações sobre os jogadores, eu quero buscar aqui a vocês quem é o capitão. O capitão da seleção da Argentina é o Almada, é o camisa 10. Porém, o Juan Sforza, durante todas as categorias de base da seleção da Argentina, ele era o capitão. Mas como nesse momento tem essa grande promessa, o Almada é uma grande promessa, é um jogador diferente,
Hoje a Confederação do Futebol Argentino ela faz questão de dar mais visibilidade ao Almada, então a braçadeira de capitão foi entregue a ele, mas o Sforza é o segundo capitão da equipe. Quando o Almada não está, a braçadeira vai automaticamente para o volante, camisa 13 da seleção da Argentina, titular absoluto da equipe comandada por Javier Mascherano. Inclusive na partida de ontem contra a seleção do Paraguai, o Sforza foi titular, da seleção do seu país, o jogador que é o capitão do New Old Boys da Argentina, clube que ele fez toda a sua base, clube que ele se destacou muito, clube que realmente ele foi uma peça importante, principalmente nesta última temporada. E esse atleta vestirá a camisa do Vasco da Gama. Nessa parte da manhã, o jornalista Hernan Cabreira trouxe a informação que o New Old Boys encaminhou o contrato físico, para o Vasco da Gama, para Juan Sforza, sacramentar a sua chegada ao Vasco da Gama. E agora há pouco a gente teve também a informação dada pelo GE que esse contrato foi assinado. Vasco, New Old Boys e Juan Sforza assinaram o contrato e agora Juan é o mais novo reforço do Vasco da Gama. Um atleta que é primeiro volante, pode atuar também como um segundo volante, um jogador que tem muita qualidade no passe, de acordo com informações que a gente foi buscar, mas que originalmente costuma fazer mais essa posição mesmo de primeiro, um atleta com características mais defensivas. Um jogador que a gente ainda não tem tempo de contrato, mas a informação que eu tive, é claro, precisa ainda ser confirmada, mas é que o seu contrato vai até 2028 com o Vasco da Gama, um volante que nesse momento está junto à seleção da Argentina no pré-olímpico, mas domingo, quando será o último jogo do Juan com a camisa da seleção contra a seleção brasileira, ele vai para Buenos Aires junto com o elenco, junto com o grupo da Argentina, e de Buenos Aires ele vem para o Rio de Janeiro junto com a sua família. O jogador aí que vem ao Vasco, o Vasco pagando algo em torno de 24 milhões e 600 mil reais, pela compra dos direitos econômicos do jogador, 5 milhões de dólares, e caso, Juan, aqui no Vasco da Gama, bata algumas metas, o Vasco terá que pagar mais 1 milhão de dólares, ou seja, mais 5 milhões de reais mais ou menos, para fechar aí a contratação. Então, é um negócio que pode chegar aí até a casa dos 29 milhões e 500 mil reais, valores altos aí pelo Juan. E além disso, caso aqui no Vasco da Gama o Juan consiga se destacar, ser vendido futuramente para um clube do futebol do exterior, o New Old Boys terá direito a 20% da mais-valia desse valor. Por exemplo, o Juan terá um valor aí que pode chegar a casa dos 29 milhões e 600 mil reais, como a gente trouxe. Se futuramente o Vasco conseguir uma venda no valor de 50 milhões de reais pelo atleta, ele se destaca, sobra no futebol brasileiro, joga muita bola e o Vasco consegue uma venda para ele no valor de 50 milhões de reais. Ou seja, ele foi comprado pelo Vasco por 29 milhões e 600. O valor que vai passar disso para chegar aos 50 milhões é algo em torno de 20 milhões e 400 mil reais. Então o que vai fazer? Pega esse valor de 20 milhões e 400 mil reais e tira 20% desse valor para entregar ao Vélez Sarsfield. Aliás, perdão, ao New Old Boys. Confundi aqui com o Vélez. Ao New Old Boys. Então, quanto é 20% de 20 milhões? Algo em torno aí de 4 milhões de reais. Então pega esses 4 milhões de reais e dá ao New Old Boys. É isso que foi acordado, entre aí Vasco da Gama e New Old Boys, visando o futuro do jogador. Então está fechado, Juan Sforza é o mais novo reforço da base, do profissional Cruz Maltino, jogador da base do New Old Boys com muita qualidade. Inclusive Ramon Dias, na quinta-feira retrasada, após uma partida contra o Madureira em São Januário, falou sobre esse mais novo reforço do Vasco. Naquele momento já estava fechado, mas ainda não assinado o contrato. Agora que assinou, Ramon fez questão de falar sobre esse novo reforço. Dê uma olhada aí na chegada, sobre quem é Juan Sforza, esse mais novo reforço do Vasco da Gama. Mira, con respecto a Forza, es un jugador muy joven, con mucha experiencia. Está en la selección de los juveniles y es un jugador, a pesar que tiene muy corta edad, tiene 130 partidos en primera división, tiene una experiencia enorme. Nos puede ayudar, va a crecer seguramente con un club diferente, con un club que tiene que ser protagonista, y ojalá se pueda adaptar rápidamente. A mí me gustan mucho los jóvenes, pero a su debido tiempo, no exigirles tanto porque la presión es grande que existe Vasco. Vasco es un equipo grande, tenés que ser protagonista. ¿Vieron? En el primer tiempo Vasco no ganaba y la gente tiene que estar tranquila. Segundo tiempo festejó y se divirtió, así que es un equipo grande, hay muchas presiones, pero por eso hay que estar tranquilo. Vamos a disfrutar lo que tenemos y vivir el momento lindo que estamos teniendo.
Hay que disfrutar, que la gente disfrute. Então, vascaíno, negócio fechado. Juan Esforça é do Vasco. A gente espera aí que possa, né, se destacar. O Ramon deixa muito bem claro, é um jogador jovem, um jogador que ainda não está pronto e que o torcedor vascaíno precisará ter paciência. E é verdade, 21 anos, muito jovem ainda, mas tem um potencial de crescimento gigantesco. Seria um baita de reforço aí para o futebol cruz-maltino. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas, né, o segundo vídeo desta quarta-feira muito agitada. Contamos muito mesmo com a presença e o apoio de todos vocês. Se inscrevam no nosso canal, fiquem ligados aqui, né, nos nossos vídeos, pois temos muitas informações a trazer. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.